Preciso falar também sobre o Palmeiras anunciando a renovação de Piquerez. Por falar no Verdão, Mike de saída, seu destino já está praticamente sacramentado. Para completar, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de te atualizar sobre Mike, que já tomou sua decisão. O lateral direito, de 32 anos de idade, do Palmeiras, escolheu jogar no Santos. Ele tinha a possibilidade de prorrogar seu contrato no Palmeiras por uma temporada, de jogar no Grêmio, onde receberia até mais do que no Santos. A proposta gremista lhe garantiria 50 mil reais a mais de salário por mês. Mas o Mike optou pelo Peixe, pela presença do Alexandre Matos, pela presença de Neymar e por todas as referências que Zé Rafael, seu velho parceiro de Palmeiras e atualmente no Santos, passou por tudo que está vivendo lá na Vila Belmiro. O Mike já tomou sua decisão e espera ser apresentado na Vila Belmiro no início da próxima semana. Ele discute os últimos detalhes da rescisão contratual com o Verdão, com quem tem vínculo até dezembro desse ano. O Mike é um dos mais antigos no elenco palmeirense, havia chegado em 2017. 3 brasileiros, 4 paulistas, 2 Libertadores, entre outros títulos. Durante todo esse período vitorioso, o Santos conseguiu convencê-lo a fechar também, graças a um contrato até dezembro de 2027. Santos que passa a ter o lateral direito do Palmeiras, o Mike, e o lateral direito do São Paulo, o Igor Vinícius, que já havia sido anunciado. Hora de falar sobre o Palmeiras, que conseguiu a renovação de contrato de Piquerez. Nessa sexta-feira, o Verdão anunciou de forma oficial a extensão do vínculo do lateral esquerdo uruguaio, que fica até 2030. Notícia super importante, até porque o Piquerez vinha sendo alvo de vários clubes do exterior. Recentemente, um time da Itália e outro da Inglaterra procuraram o Palmeiras em busca de mais informações para iniciar uma negociação. Também já havia contado para vocês sobre o interesse do Piquerez em ser negociado. Ele entende que já havia alcançado uma idade suficiente para se mudar para a Europa, sob o risco de, caso não saia agora, perder a oportunidade de atuar num grande clube do futebol europeu. Pois bem, o Piquerez passa a receber bem mais do que R$1 milhão por mês de salário, no mesmo patamar de Alexandro, lateral esquerdo, mais bem pago do futebol da América do Sul e que defende o Flamengo. A perspectiva do Piquerez a médio e longo prazo é de seguir os passos do Gustavo Gomes, tornando-se um dos líderes e referências do elenco alviverde. A expectativa do Palmeiras agora é de que, mesmo em caso de outras ofertas da Europa, Piquerez nem cogite a possibilidade de trocar o Verdão pelo velho continente. Boa noite. Alguma novidade quanto aos volantes que o Palmeiras pretende trazer? O Deossa complicou, sim. O Deossa e o Marcel Ruiz foram 2 nomes pensados pelo Palmeiras. O Deossa pertence ao Monterrey, só que o Monterrey quer 16 milhões de dólares. Teve até uma oferta do Betis de 8 milhões de euros, bem abaixo daquilo que o Betis pede. O outro, Marcel Ruiz, pertence ao Toluca, nem seria tão caro. Mas o Marcel Ruiz colocou na cabeça que ele tem de jogar, que ele precisa jogar na Europa, que é a hora dele se mudar para a Europa, enfim, e aí é outro nome complicado. Hoje, o pessoal do canal Bicagalo chegou a publicar que um volante da Udinese chamado Paiero interessa ao Galo e interessa também ao Palmeiras. Eu confesso que eu não consegui a confirmação dessa informação com o pessoal do Palmeiras ainda, tá? A grande notícia do dia no Palmeiras diz respeito à renovação do contrato de Piquerez. Boa noite, Nicola. O que há de verdade em Richarlison no Palmeiras com a proposta de 20 milhões de euros? Esquece, chance nenhuma. O Richarlison acho até que deve sair do Tottenham, mas se for para sair deve pintar ou na Turquia ou no futebol árabe. E o Palmeiras não tem condição de fazer investimento em mais um centroavante, nem faria lógica, tá? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade do meu Palmeiras? Estamos juntos aqui de São Luís do Maranhão. Um abraço para todo mundo do Maranhão. Sobre o Palmeiras, Piquerez teve o contrato renovado. Verdão está atrás de um volante em caráter de urgência. O Mike está indo para o Santos. A definição aconteceu nas últimas horas. Ele tinha contrato com o Palmeiras até dezembro e o Palmeiras topou conceder o jogador de graça. Rescisão automática. O Mike economiza mais ou menos 500 mil reais por mês do Palmeiras, tinha perdido espaço e era uma terceira opção para o setor, né? Acho que não vai fazer falta. O Caian Teodoro, o Palmeiras, será que vai atrás do Gabriel Jesus? Caian, não acredito nessa possibilidade, não acredito mesmo, até porque o Palmeiras já gastou um caminhão de dinheiro para a contratação do Vitor Roque. Não tem muito sentido você ter Vitor Roque e Gabriel Jesus, tá? Embora o Gabriel Jesus me pareça mais jogador. O Rafael Faria, boa noite, Nicola. Pode atualizar as notícias do Verdão? O Mike está acertado com o Santos mesmo? Sim, vamos começar por essa do Mike. O Mike tem contrato até dezembro com o Palmeiras.
e tinha uma negociação avançada já há algum tempo com o Santos. O Santos prometeu um contrato até dezembro de 26, prorrogável até dezembro de 27. Nesse meio do caminho, o Grêmio apareceu com uma oferta ainda melhor do ponto de vista salarial. O Grêmio topava bancar 50 mil reais a mais do que o Santos oferece, que já é bem mais do que ele recebe, os cerca de 500 mil no Palmeiras. Pois bem, o Mike procurou o pessoal do Palmeiras e disse: tenho duas ofertas. Vocês pretendem ficar comigo? Qual é o objetivo? O Palmeiras pediu um tempo para apresentar uma proposta. O Palmeiras ofereceu 1 ano de renovação com o mesmo molde salarial. E nessa sexta-feira, o Mike procurou os dirigentes do Palmeiras para dizer que prefere ir embora, que ele aceitou a oferta do Santos e para pedir que o Palmeiras o liberasse do cumprimento dos últimos 6 meses de contrato. O Palmeiras concordou e o Mike é esperado entre segunda e terça-feira na Vila Belmiro para assinar contrato até dezembro de 27. O Mike, que tomou a decisão pelo Santos em relação ao Grêmio, depois de conversar especialmente com o Alexandre Matos, com quem ele já havia trabalhado no Palmeiras e no Cruzeiro, e com o Zé Rafael, que passou as melhores referências. Zé Rafael era parceiro do Mike nos tempos de Palmeiras. Só para completar, em relação ao Mike, a presença do Neymar também pesou para essa decisão, tá? Por que o Abel não sobe o Gilberto, ala da base? Rony, como eu não sei, vou repassar para uma pessoa que manja muito de base no Palmeiras, tá? Vamos ver se a gente consegue a resposta para você ainda durante a live. Quem sabe com essa saída do Mike, isso não possa acontecer. Quer ver, ó? Me ajuda a responder essa? Mandei. Nicola, boa noite. Sugere para Leila contratar Scarpa e Hulk. Acabei de chegar. Quais as novidades do Palmeiras? Ô, Rafael, deixa eu contar rapidinho sobre a situação do Scarpa. Cheguei a contar nessa semana que a diretoria do Atlético entende no Scarpa o cara que organizou toda essa rebelião dos últimos dias. O Scarpa já se posicionou dizendo que não tem absolutamente nada a ver com isso, que cada um faz o que bem entender. Então é legal registrar o lado da diretoria, mas também trazer a palavra do Scarpa, tá? O que eu posso contar é que o clima pro Scarpa, de acordo com a apuração que eu tenho com dirigentes do Atlético, não é dos melhores. E o Scarpa foi ontem um dos jogadores perseguidos entre os jogadores do Galo, né? O Scarpa e o Rony foram os mais vaiados, né? E aí, ainda em cima disso, eu posso contar para vocês que o São Paulo acompanhou com bastante atenção aquela terça-feira meio caótica lá, com com notificação extrajudicial. Se o Scarpa, por algum motivo, decidir levar o caso à justiça e sair do Galo, posso garantir para vocês que na mesma hora o São Paulo fará a proposta. Nicola, sobre o Matheus Reis, tem novidades? Aqui em Portugal estamos sem informação a respeito. Um abraço. Miguel, eu acho que essa chance diminui a partir da renovação de contrato com o Piquerez. O Palmeiras tinha muita preocupação em relação a perder o Piquerez. O Piquerez pediu para ser negociado depois da Copa do Mundo de Clubes. O Palmeiras fez uma baita proposta para o Piquerez, que aceitou o contrato. A prorrogação foi firmada nessa sexta-feira, contrato até 2030. O Piquerez terá, ao lado do Alexandro, o maior salário entre laterais esquerdos que atuam no futebol brasileiro, tá? Patamar financeiro espetacular, plano de carreira, possibilidade de se tornar ídolo e capitão do time, enfim, tudo isso fez com que o Piquerez, nesse momento, adiasse qualquer chance de ir embora. Quando o Palmeiras vai contratar um goleiro reserva, Euclides, os caras estão no mercado já há algum tempo. Como o Lomba não foi para o Fluminense, essa busca deixou de ser tão apressada, mas enquanto o Lomba estava fazendo pressão para ir para o Fluminense e o Lomba queria estar no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras apressou o passo, chegou a conversar com o Gabriel Grando. Mas eu, se sou dirigente do Palmeiras, mais do que buscar um reserva, eu tentaria contratar alguém que pudesse chegar para ser titular a médio prazo. Alguém que pudesse ser preparado para ficar no lugar do Everton, que, na minha opinião, já não vive grande fase. Hora de falar sobre o Palmeiras, o que há de verdade na possibilidade de Lo Celso virar reforço alviverde. Não sei se você chegou a acompanhar, mas teve jornalista cravando que o meia argentino de 29 anos de idade, que pertence ao Betis, foi oferecido ao Palmeiras, teve seu nome aprovado e as negociações estão em estágio avançado. Achei por bem entrar em contato com uma pessoa próxima a Leila Pereira para saber o que há de verdade nessa história e posso assegurar que o nome do Lo Celso nunca foi debatido internamente no Palmeiras. Primeiro porque ninguém o enxerga como um substituto do Richard Rios, que é um volante enquanto o Lo Celso atua como um meio atacante. Depois, porque o Lo Celso já admitiu para pessoas próximas que não tem nenhuma intenção em voltar para a América do Sul nesse momento. O contrato dele com o Betis só se encerra em 2028. O Grêmio chegou a sondar o Lo Celso, era um dos nomes dos sonhos do patrocinador principal do clube, o cara que acaba de comprar
o valor da dívida da Arena do Grêmio, ele foi informado de que o Lo Celso seguirá na Europa. No Palmeiras, o nome nunca foi nem sequer debatido. A busca hoje é por volantes que possam atuar nessa função de segundo homem do meio campo, com capacidade de marcação, mas também qualidade com a bola nos pés. O grande problema é a questão financeira. Marcel Ruiz do Toluca e De Ossa do Monterrey são considerados muito caros e têm a pretensão de se mudar para o futebol europeu. Assim que pintar qualquer novidade sobre reforços no Palmeiras, prometo voltar para contar para vocês. Combinado? Qual o Palmeiras vai subir alguns atletas da base para o restante da temporada? Wellington, estou repassando a sua pergunta para João Paulo Sampaio. E aí, vou até aproveitar a deixa, que é João Paulo Sampaio, cadê ele? JP, boa noite. Tudo em ordem por aí? Mandei aqui, tá? O print. Deixa eu falar um pouquinho sobre um garoto chamado Belé. Esse menino, que inclusive tem sido muito elogiado pelo Neto, craque Neto, assistiu outro dia a um jogo do Belé, é o camisa 10 do Sub-20, né? E falou mil maravilhas sobre esse moleque. E aí eu fui checar com o João Paulo e com outras pessoas do Palmeiras, e a informação é de que esse menino está sendo muito bem cuidado, aprimorado e aperfeiçoado para que ele seja a próxima grande promessa a despontar no elenco principal do Palmeiras, tá? Depois de Hendrick, de Estevão, de Vitor Reis, enfim, a ideia é que o Belé seja o grande próximo craque. E até tem uma informação super relevante que eu contei no vídeo de hoje cedo. Pelas minhas contas, com a venda de Richard Rios, Estevão e também Vitor Reis, somente em 2025, o Palmeiras conseguiu com vendas de atletas 617 milhões de reais. A expectativa, a projeção para o Palmeiras era de vender 301 milhões de reais com atletas. O Palmeiras mais do que dobrou, e isso já faz com que o Palmeiras tenha uma receita maior, somente com venda de atletas, nos 7 primeiros meses do ano, do que durante toda a temporada, e somando todas as receitas na temporada de 2020 do Verdão. Vou ir mais além. Se a gente pegar os balanços financeiros dos clubes que disputaram a Série A do Brasileiro no ano passado, 13 dos 20 clubes não foram capazes de arrecadar, somando todas as receitas, mais de 617 milhões que o Palmeiras conseguiu em meio ano com a venda de 3 atletas. Detalhe, e eu estou me referindo à parte das negociações que o Palmeiras faturou. Foram mais de 200 milhões com o Vitor Reis, o Palmeiras era dono de 100% dos direitos econômicos, foram mais de 260 milhões com o Estevão e foram 136 milhões de reais com o Richard Rios, excluindo os 30% que pertenciam a ele, ao Guarani e ao Flamengo, tá bom? O Adenilson Lopes lembrando da Crefisa envolvida no robô do INSS de Leila Pereira. E Adenilson, detalhe, essa não é a primeira denúncia contra as empresas da presidente palmeirense, que como o presidente vai muito bem, embora de vez em quando troque os pés pelas mãos, né? Mas faz boa administração, mas de fato a Crefisa tem alguns probleminhas para serem resolvidos, né? Eu vou com o Palmeiras, ainda não está formalizado o contrato, mas há enorme otimismo no Palmeiras em relação a essa renovação. Até conversei com uma pessoa próxima a Leila, ela falou: Nicola, vamos fazer do Piquerez o jogador mais bem pago da América do Sul, e o negócio está bem avançado. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas. Para você não perder nada, chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa aí o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, o Verdão. Combinado? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Vamos que vamos. Fui, vamos para cima, rapaziada.